3, 2, 1, bora gravar, hein? Quero falar sobre resiliência no futebol. Vale a pena ser um jogador resiliente, esperar a sua oportunidade? Vou falar sobre isso como pano de fundo a história do Negrutti, jogador que foi muito importante ontem na vitória do São Paulo em cima do Fortaleza, lá em Fortaleza. São Paulo que agora respira mais aliviado e vai pro clássico contra o Palmeiras. E o Negrutti está desde os 10 anos no São Paulo, esperando a sua oportunidade, e parece que essa oportunidade agora pintou, hein? Vamos ver, pelo menos uma sequência aí com o técnico Hernan Crespo. Quero contar um pouco da história dele, e é um jogador que é muito aplicado no dia a dia e gosta muito do São Paulo. Vou trazer esses detalhes para vocês. E vou falar também da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, hein? O adversário do São Paulo no domingo aí, no clássico do fim de semana pelo Brasileirão Betano, hein? Os números dessa dupla são expressivos e esses dois jogadores têm ajudado o Palmeiras não só a ser uma figura candidata ao título do Brasileirão Betano, mas também, claro, na Libertadores da América. Trago esses números todos para vocês. Mas antes, ó, se inscrevam aqui no canal, hein? Deixa o seu like, compartilhe os vídeos. Não esquece que a gente está sempre falando sobre futebol, trazendo notícia, bastidores do mundo da bola, tudo para vocês aqui no meu canal, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve, ativa as notificações para você receber uma mensagem toda vez que tiver um conteúdo novo para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Felipe Negrutti, o cara chegou criança no São Paulo. Desde os 10 anos ele está em Cotia, passou pelas categorias de base ali, né? Sub-11, Sub-12, Sub-13, 15, 17, 19, enfim, todas as categorias de base do São Paulo até ser o capitão, volante, sempre como volante, né? Capitão do time campeão da Copinha, né? Então o Negrutti, já em 2023, ele já tinha, com o Dorival Júnior, o Dorival já tinha demonstrado interesse em utilizar o jogador, né? À época, a dupla de ataque era Pablo Maia, tinha Gabriel Neves, o Alisson ainda não era aquela dupla Alisson-Pablo Maia, né? E os jogadores também tiveram lesões e tal, e o Negrutti era um jogador que vinha chamando atenção pelo desempenho na base. Havia uma promessa de que ele seria mais utilizado e algo que acabou não acontecendo. Dorival Júnior foi embora, chega o Carpini fica pouco tempo, logo é pressionado, aquela coisa toda, vem Zubeldia, fica um período a mais, aliás o Zubeldia recebia muitas críticas por não o utilizar ou não olhar para a base, o Negrutti acabou ficando na fila, e também depois aí a chegada do Hernan Crespo, numa necessidade por falta de jogadores na posição. O Negrutti, que sempre treinou muito bem também como zagueiro, como defensor, foi um jogador que acabou ganhando o destaque, né, nos treinamentos para poder chegar e ter essa oportunidade. Mas fato é que hoje ele é um jogador de 21 anos, tá no São Paulo há muito tempo, são 11 anos de São Paulo, é um jogador que poderia virar para os seus representantes e falar, olha, procura um clube aí para mim, quero jogar, quero ter mais minutagens, ou virar para a diretoria e falar, me empresta, aquela coisa toda, mas não, ele preferiu apostar e esperar a oportunidade chegar, né? Então assim, quem convive com o Negrutti no dia a dia, e eu pude conversar depois desse jogo, a palavra resiliência vem no diálogo, na conversa. Olha, o Negrutti é um jogador que é muito resiliente, é um jogador que espera a vez dele, é um jogador muito compenetrado com o trabalho, é um jogador que assim, ele é dedicado ao dia a dia no São Paulo, é o cara que sabe que vai surgir uma oportunidade. E agora a oportunidade, quando surge, o cara tem que agarrar. E agarrou bem, né? Ele já tinha feito um bom jogo contra o Santos, é bem verdade, e esse jogo é um jogo que é meio que um case para ele. Então o Negrutti é um jogador jovem, é um jogador que pode te dar mais de uma função, e é um jogador que é extremamente trabalhador dentro do clube, é um cara que não faz biquinho, é um cara que não fica bravo, sabe aquele jogador que fica bravinho, quer ir embora? Acontece, e é natural também pela idade, pela ansiedade de querer jogar. Mas o Negrutti me parece ser, pelo que eu pude apurar e conversar com pessoas próximas, aquela coisa toda, conversar com pessoas do clube, me parece ser esse jogador que sabe onde está, quer estar onde está e quer aproveitar a oportunidade. Então, é um jogador que o Hernan Crespo pode contar, ganha confiança, ganhou uma estrelinha, sem dúvida nenhuma, com a comissão técnica, e de fato, a gente fica na expectativa que ele tenha mais atuações, boas atuações, porque de fato, um jogador como ele, um jogador como o Negrutti, hoje é um jogador muito importante para a função que ele faz, pela possibilidade de mais de uma função que ele dá ao treinador, é muito importante.
e com a quantidade de desfalques que você tem ali na zaga, né? Na volância. Você tem ali desfalques e você pode usar o Negruti. Então é um jogador importante e é um jogador que soube aproveitar a chance que teve. Vamos ver, né, se ganhando oportunidades, indo pro, né, time de cima, se firmando no time principal do São Paulo, o São Paulo não se desfaz rápido do jogador como se acabou se desfazendo de outros atletas que subiram de Cotia. Então o Negruti é um jogador que agora vira meio que bola da vez dentro do clube. E vocês, o que vocês acham? Dariam mais oportunidades? Deixa aqui então seus comentários sobre esse jogador jovem de 21 anos. Falo da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que estão fazendo a diferença no Palmeiras. Ó, números do Flaco Lopes. São 50 jogos na temporada, 21 gols e 5 assistências. O Vitor Roque são 43 jogos, 13 gols e 4 assistências. Sem dúvidas, né? Não há dúvidas de que os dois se encontraram ali como dupla, né? Principalmente o Flaco Lopes vindo um pouco mais de trás, sendo praticamente um camisa 10 ali, um segundo homem de ataque. E o Vitor Roque nessa confiança do homem goleador, né? Nessa confiança do jogador do camisa 9, que a gente já tinha visto o Flaco Lopes, o próprio Vitor Roque, jogando bem no Atlético Paranaense, que foi que levou ele à seleção brasileira. E aí é legal porque o desempenho da dupla fez essa dupla chegar ao gol de número 16, neste recorte ali que você tem ali os 10 jogos de cada um ali e tal, eles são responsáveis por 76,19% das jogadas importantes de gol, seja de assistência. Então, pegando um recorte ali dos jogos recentes, a dupla tem dado ao Palmeiras quase que 77% das ações que geram gol no Palmeiras, ou seja, é muita coisa. Esses caras têm jogado muito bem e esses caras têm feito a diferença dentro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar outro recorte, que é o recorte do retorno do Brasileirão Betano, o Palmeiras hoje é o líder por causa da pontuação que tem e tá cada vez mais próximo do Flamengo, próximo do, né, ali do pelotão ali, tá no pelotão dos líderes, né, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Diminui essa situação com o Palmeiras e ainda tem um jogo a menos que vai fazer na data FIFA contra o Juventude. Não vai ter o Flaco Lopes e o Aníbal, que foram convocados pela seleção argentina, mas vai ter o Vitor Roque, que pode dar conta, outros jogadores também, por isso o elenco do Palmeiras é tão valioso e tão de muita qualidade. Óbvio que pode ter outros jogadores convocados, tipo o Piquerez, o Gomes, o próprio Sousa pela seleção paraguaia, o Facundo Torres, mas o Palmeiras tem jogadores, tem base, tem atletas para competir contra o Juventude. O Juventude tem sido uma presa fácil para os adversários do pelotão lá de cima no Brasileirão Betano. Então, assim, São Paulo, que busca um melhor momento, busca uma recolocação no Brasileirão Betano depois das eliminações nas Copas, né? Na Copa Betano do Brasil e também na Libertadores, e um Palmeiras que é avassalador. Dá pra dizer o quê? Que o Palmeiras é favorito? Franco favorito? Ou num clássico tudo se iguala? Vamos ver como é que vai estar também o Morumbi em relação a público, né? Em relação ao que o São Paulo pode proporcionar pro time, os São Paulinos, né? Presentes ali no estádio. Mas fato é que vai ser um clássico muito interessante e a gente vai estar lá para mostrar todos os bastidores, beleza? Tamo junto, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis!